Muito bem, meus amados irmãos. É um assunto bastante polêmico que muitas pessoas acham que não são dignas e não recebem nada do Senhor, não é verdade? Eu peço e Ele não faz. Mas eu gostaria de iniciar esta nossa reunião de hoje aqui, trazendo para os irmãos duas verdades práticas que vai apresentar a nós este estudo. A primeira é que Deus, ele é um pai amoroso e ele concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. E não aquilo que nós achamos que seria bom para nós. O que vai nos trazer, de uma maneira geral, o oferecido por ele é alento, é conforto, é alegria, é prazer, mas não na medida de que nós entendemos ou na medida que nós queremos, né? Mas nós não podemos esquecer também que com isso vem a correção, ou seja, vem aqueles ajustes necessários para que nós possamos receber a maior bênção de todas, ou seja, o estar com Ele por toda a eternidade, estarmos ali na sua presença. E a segunda verdade que nos traz é que em muitos casos, e muitas pessoas, eles buscam o socorro pela sua necessidade pessoal, ou seja, aquilo que ele acha, ou seja, pelas necessidades materiais, aquilo que vem pelo enxergar humano, pelo olhar humano, que muitas vezes, meus amados irmãos, não é a realidade daquilo que nós precisamos. E essas coisas que nós muitas vezes vemos, olhamos ou buscamos em Deus, elas só iriam o quê? Atrapalhar nessa nossa relação, atrapalhar a nossa busca verdadeira, que deve ser pela eternidade, pelo relacionamento com Deus, pelo relacionamento com os nossos irmãos, com a nossa igreja, com a nossa família. Portanto, meus amados, para buscar e receber do Senhor, nós precisamos estar alertas quanto ao que nós queremos, precisamos estar alerta quanto ao que nós recebemos e ao uso dessas coisas, a maneira como nós estamos usando essas coisas. Na verdade, muitas vezes nós nos iludimos ao entender que nós somos suficientemente fortes ou poderosos para lidar com isto, ou seja, com as coisas que nós conseguimos adquirir, ou que nós podemos adquirir, quando na verdade nós não somos. Nós temos que cair nesta realidade. Nós necessitamos muito, meus amados irmãos, de uma base cristã. Ou seja, nós precisamos buscar conhecer, nós precisamos buscar estudar bastante a palavra de Deus para que essa base cristã nos seja forjada, ou seja, para que nós possamos ter ela dentro de nós, dentro do nosso coração, e ela venha a nós através do quê? Através do relacionamento com a palavra de Deus, com os seus ensinamentos e com a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Nós precisamos saber e obter, tirar aqui desta reunião que nós vamos ter hoje, se nós conseguimos ser bons da mesma forma como Deus é bom. Muitas pessoas se acham tão bom quanto ou até mais, não é verdade? Mas nós precisamos hoje conseguir enxergar aqui se realmente nós conseguimos ser bons para poder exercer isso. Bem-vindo, Pedro, Deus abençoe. Já iniciamos, viu? Então, meus amados, se Deus é bom, amém, Pedro? Deus abençoe, viu? Então, amém, começamos já. Então, nós precisamos saber isso, nós precisamos enxergar dessa maneira. Nós nunca seremos bons como Deus. Nunca, em hipótese alguma, seremos bons como Deus. Nós podemos ser bons? Podemos, e nós vamos aprender isso durante o transcorrer desta aula. E aí vem outra questão também. Se Deus é bom, meus amados, será que Ele dá tudo aquilo que nós queremos, ou tudo aquilo que nós precisamos? Será que nós sabemos identificar um verdadeiro ou um falso profeta nesta relação que nós temos com Deus? Será que o que nós estamos aprendendo está nos levando de encontro a Deus, ou está nos levando a ouvir coisas que homens querem nos falar e nos conduzir através dessa nossa caminhada? E nós vamos tentar responder isso aos irmãos. E pela misericórdia de Deus, o nosso pastor Gilson está aí conosco. Qualquer coisa, ele nos apoia, alguma coisa que nós falharmos, ele nos corrige também. Agradecemos por isso. Vamos à leitura, então, do texto que nós iremos analisar hoje, que está em Mateus 7,
versículo de 7 a 20. E nos traz assim: o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus 7, de 7 a 20. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e a porta abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, ou seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás no céu dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também a vós. Fazei-lho também a vós. Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem, meus amados. Vejam a dificuldade de estarmos nesta relação com o nosso Deus. Versículo 15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até nós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, por seus frutos os conhecereis. Porventura, porém, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Esta é a nossa leitura de hoje, meus amados. E nesta lição de hoje nós vamos aprender e compreender um pouco mais sobre a bondade de Deus. Nós vamos saber os motivos que vão nos levar a reconhecer essa bondade de Deus e a ter cuidado com as aparências enganosas dos falsos profetas e pregadores, na verdade. É muito difícil falar sobre esse assunto, mas é uma coisa necessária, é um assunto muito necessário. Deus apresenta isso ao apresentar o reino de Deus a nós. E nós vemos aqui neste primeiro assunto que a palavra bondade, ela representa o mais elevado princípio moral que pode existir. Os gregos tinham como o mais sublime atributo de um homem. Olha, vejam bem, o mais sublime atributo de um homem. Filosoficamente, meus amados, falando, ele é visto como um atributo de uma ação pessoal, minha, sua, do nosso pastor, dos nossos amigos, do ser humano, do ímpio que está aí. Então, segundo a visão que os gregos tinham, era isso, né? O mais elevado princípio da moral. Porém não, meus amados, porém não, nada disso. Nós sabemos que, na verdade, este é um atributo exclusivo de Deus. Ele é exclusivamente de Deus. Mas aí eu pergunto, será que o homem pode ser bondoso? Vamos guardar essa resposta e cada um depois faça a sua análise, né? A pergunta que fica, mas será que o homem ele pode ser bondoso? Ele pode ter bondade dentro dele? A palavra bondoso, meus amados, vamos tentar entender ela um pouquinho. Do hebraico é a palavra hesed. Lá na raiz da palavra ela significa aquele que abaixa a cabeça. Alguns estudos trazem a comparação com o avestruz que fica com a cabeça para baixo, né? Até mesmo com a cegonha que anda com o seu bico sempre abaixado. Mas na relação, ela quer dizer o quê? Misericordioso, ou seja, ela tem uma definição muito ampla, mas é muito ampla mesmo. Vou falar algumas definições aqui para os irmãos, mas não há como ser definida a palavra bom.
no sentido daquilo que Deus nos oferece. Mas aqui está, nós temos bondade, benignidade, solidariedade, graça, lealdade, o agir lentamente, aquilo que você faz com o coração, aquilo que você pensa para fazer, aquele amor constante, contínuo, ser gracioso, você fazer o favor, aquele sentimento fraternal e maternal, é uma devoção, é uma intensidade, é uma agudeza. Então tem, e infinitamente, eu tenho aqui eu li bastante sobre isso, tem infinito, é uma coisa infinita, e o homem não consegue ter isso dentro dele. Nós precisamos entender que isso vem sim a nós, mas ele vem através do fruto do Espírito Santo, porque a bondade é fruto do Espírito Santo. Então ele vem através do quê? Da nossa relação com o Espírito Santo. E é esta a ideia que a palavra recebe, passa para nós, ou seja, a palavra bondade nos apresenta tudo isso, e quem de nós pode se sentir completo com a complexidade dessa palavra bondosa? Só Deus. Não temos como expressar isso humanamente falando. É um sentimento, meus amados, complexo demais, onde um significado complementa o outro, sem que haja separação. Você não pode ser bonzinho, não existe como você ter divisões, não existe como você cumprir a complexidade desta palavra bondade parcialmente. Não tem como nós cumprirmos isso parcialmente. E é neste entendimento, meus amados, que nós só traremos em nós a bondade se em uma verdadeira e sincera relação com o Espírito Santo. Por quê? Porque somente Deus, para cumpri-la na sua complexidade, na sua plenitude, conforme o próprio texto de Romanos 7, versículo 18, que diz que a nossa carne não habita nenhum bem. O texto de Romanos já deixa claro que na nossa carne não habita nenhum bem, somente a relação com o Espírito Santo nos traz e nos apresenta isso. Não é verdade? Então, como é que nós podemos fazer o bem se nós não conseguimos por nós mesmos realizá-lo? Como é que nós conseguimos? Nós, ao pecarmos, meus irmãos, nós ficamos desprovidos da justiça original, ficamos desprovidos dessa justiça original, e assim nós passamos a ter o quê? A tendência para o mal. Com o pecado, nós passamos a ter a tendência para o mal e para muitas práticas imorais. A gente não precisa nem enumerar, a prostituição, entre outras, não dá nem para ficar enumerando isso. E daí a ênfase na palavra de Deus, para que haja em nós, conhecer Jesus, nos relacionarmos com Ele, o termos este contato, para que haja em nós o quê? Um novo nascimento, para que nós possamos nascer de novo. Então isso nos é apresentado através do batismo com o Espírito Santo, o conhecer do Espírito Santo, o conhecer a Deus, esta relação nos leva a nascermos de novo, a ter em nós uma transformação. Ou seja, meu querido, é a expectativa que vem no relacionamento com Deus desse novo nascimento. Então esse novo nascimento vai nos apresentar e nos dar condições de fazer tudo isso. A pessoa, ela precisa ser transformada em sua natureza e que ela possa, assim, desta maneira, fazer o bem da maneira como nos é apresentada por Deus, mas apenas e com a presença do Espírito Santo em si próprio. Portanto, este é um atributo de Deus e não como criam eles, os gregos, lá no início, que esse atributo era deles e era um princípio moral deles. Não, esse atributo ele vem de Deus e somente pelo Espírito Santo, e está diretamente, amados, atrelado à fé. Ou seja, o ser bom, ele exclui aquela ruindade, aquela maldade que nós temos dentro de nós. Essa maldade que nós temos, ela é uma atividade do pecado, e entende que Deus sempre vai ser bom, e nós, enquanto relacionarmos com Ele, tendo em nós a presença e o fruto do Espírito Santo, nós também seremos bons nesta completude. É isso que Deus busca em nós, que nós possamos ser completos nessa lida com a palavra bom, com a palavra de bondade, nesse relacionamento com as pessoas. O segundo tópico deste primeiro assunto,
ele deixa claro que Deus, ele é bom por natureza. Isso está lá em Êxodo 33, versículo 19. Então eu não peguei nada do Novo Testamento, uma coisa do Antigo Testamento, que ele diz assim para Moisés, ele fala, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. E é para trazer uma diferença entre uma palavra e outra que eu estou trazendo esse texto que está na revista. A maioria dos textos eu não colho da revista, mas esse eu fiz questão de pegar porque trouxe esse conhecimento a mais para mim e para vocês também eu espero estar acrescentando. Então eu farei passar por você toda a bondade, passar toda a bondade que eu tenho diante de ti. Né? E aqui a palavra usada, essa bondade usada, não é a palavra recede, mas sim a palavra tobi. Ok? Então, recede, tobi, a palavra tobi. Ou seja, você perceberá. Então você terá ideia do favor, você terá ideia do belo, você terá ideia da felicidade, você terá ideia do gozo, você terá ideia da alegria. Então você vai perceber em Deus toda essa bondade. Então a diferença de uma que é recede e a outra que é tobe, para que vocês entendam. Ok? Então nós perceberemos e percebemos isso tudo em Deus. Isso demonstra, meus amados, que Deus ele é bom, naturalmente. Isso está intrínseco nele. Intrínseco, já está intrínseco nele. 1 João, versículo 4. 1 João, versículo 4. Desculpe, 1 João 4, versículo 8. 1 João 4, versículo 8, nos apresenta como fonte de toda a benignidade, Deus, pois ele é amor. Portanto, meus amados, toda a bondade encontrada em você, ela vem de Deus. Nunca pense diferente. Ao vermos ímpios sendo bons, não tenha dúvida de que é Deus usando como seu instrumento em uma ação necessária. Entendamos dessa maneira, porque existe também uma outra percepção, ou seja, uma tentativa do homem por si só de tentar voltar ao início da criação. Ou seja, até inconscientemente mesmo ele faz isso, porém sem a completude exigida por Deus. Então ele quer voltar à salvação, ele quer tentar se salvar, ele quer buscar, nós vemos aí muitos casos, não vou nem citar, mas muitos casos de pessoas fazendo o bem, buscando alguma coisa, fazendo o bem, querendo angariar algum benefício próprio. E eles fazem isso até de uma maneira inconsciente, eles não percebem, não se apercebem que estão fazendo aquilo, mas não porque são bons verdadeiramente, mas porque estão tentando buscar algum benefício. Nós vemos em Mateus 19, no versículo 26, o próprio o jovem rico, quando chama Jesus de bom mestre, e pergunta o que ele precisa fazer para gozar da vida eterna. Jesus, ele ali deixa claro, meus amados, que a salvação não vem por boas obras. A salvação não vem por boas obras, se estas não forem acompanhadas de fé e do amor de Deus. Nós precisamos entender verdadeiramente isso. Isso vem pela ação do Espírito Santo em nossa vida. Então a salvação ela vem por Cristo e pela ação do Espírito Santo em nossa vida. Esse é o entendimento que nós precisamos carregar dentro de nós. Não adianta nós fazermos pensando que nós por nós mesmos podemos fazer. Não tem como se ser bom sem que o Espírito Santo esteja em você. Se você mostrar essa bondade, você está buscando alguma coisa ou buscando algum interesse, está querendo alguma coisa. E Deus, ele nos salva pela graça concedida. Ele nos salva sim e ele nos resgata desde que nós acreditemos nele, nós tenhamos fé e busquemos a santificação através da sua palavra. O terceiro tópico deste primeiro assunto, meus amados, nos mostra que nós não podemos esquecer que o termo bondade é muito amplo pelo entendimento humano também. Então, no entendimento humano, o termo bondade também ele é muito
complexo, muito amplo, como eu já disse. Nós podemos aqui ficar muito tempo falando sobre isso e esclarecendo sobre a bondade, mas com a nossa vontade mesmo, nós acabamos fazendo divisão entre pessoas e bens oferecidos, se nós formos seguir o nosso coração. O homem querendo fazer pelo homem, nós acabamos trazendo uma divisão entre pessoas. Eu gosto mais da Solange, eu vou fazer bem para Solange, mas a Salete eu não ligo muito, então deixa a Salete ali. É tipo assim, esse merece, esse não merece, deste eu gosto, deste eu não gosto muito. Ou será que eu estou mentindo para os irmãos? O ser humano é desse jeito. Não estou mentindo para ninguém. Duvido alguém me contestar nesse sentido, porque eu não estou mentindo para ninguém. Você faz o bem para quem você gosta e aquele a quem você não tem muita comunhão, você aqui acaba deixando um pouco de lado, né? Pior, meus irmãos, é quando nós cobramos, e isso é muito pior, isso é muito feio, né? Quando nós cobramos, tipo assim, lá nos Estados Unidos, poxa, onde estava Deus quando os aviões atacaram lá as Torres Gêmeas? Onde é que estava Deus? Onde é que estava Deus? Eu ouvi muito isso naquela época e ouço muitas vezes até hoje, né? Onde estava Deus quando isso aconteceu, quando aquilo aconteceu? E nós vemos isso hoje em dia, naquela época, na antiguidade, pessoas querendo se colocar melhores do que Deus, porque quando você contesta uma postura de Deus, você se está colocando como melhor que Ele, porque você teve dó, você teve misericórdia, você teve pena, você sentiu e Deus não sentiu nada. Então, você está querendo se colocar acima de Deus nesse sentido, mas nós não prestamos atenção no momento em que nós mesmos deixamos deixamos a desejar nesta relação que nós temos com as pessoas, que é exatamente o que eu acabei de falar. Nós muitas vezes cobramos de Deus a Torre Gêmea, cobramos de Deus uma doença, cobramos de Deus um problema, mas nós separamos. Eu gosto desse irmão, eu vou beneficiar ele, eu gosto daquele e eu vou beneficiar aquele. E aí nós acabamos falando mal, deixando as pessoas à deriva, por nada, às vezes até por prazer, ou seja, para encher o nosso ego. Não, aquela pessoa não merece, então ela tem que se quebrar mesmo, aquela pessoa... Não, ela tem que passar por isso. Quantas vezes eu já ouvi isso, pessoas falando isso, ela enchendo o ego dela com o prazer de ver a pessoa tá sofrendo porque ela não gosta, mas a pessoa que ela gosta, ela fica ali cuidando, servando, tratando, né? Então é muito difícil. Então existem pessoas boas? Sim, existem pessoas boas, mas mesmo nessas pessoas boas que nós vemos aí atendendo, existem pendências, como eu acabei de apresentar para vocês, fazendo acepção de pessoas. Ou seja, essas pendências, elas não existem em Deus, que Ele é completamente bom. Ele não faz acepção nem entre o bom, nem entre o filho e nem entre o ímpio. Nem entre o bom e o mal, nem entre o filho e nem o ímpio. Deus, ele não faz acepção, ele derrama as suas bênçãos sobre todas as pessoas. Vejam que no revelado sobre a bondade de Deus, embora amplo, é muito simples. Quando nós falamos da bondade de Deus, é muito amplo, como nós explicamos e falamos lá, mas é muito simples, meus amados. Por quê? Porque ele engloba a totalidade da relação que nós temos com Deus. Então, ele engloba a totalidade. Então, ou você é totalmente bom, ou você não é totalmente bom. Então, isso engloba a sua relação com Deus, com o ser humano e com toda a sua criação. Não existe uma pessoa que é boazinha. Uma pessoa boazinha, ou ela é boa ou não é. E para ser boa, verdadeiramente, ela tem que ter esta relação com Deus, tem que ter a relação com o Espírito Santo. Ok? Tem que ter a relação com o Espírito Santo. Do contrário, ela vai sempre fazer uma separação, uma asepsia mental. Ele vai limpar a mente dele e vai falar assim, olha, esse daqui merece, aquele não merece. Então aquele você vê sofrendo e muitas vezes, até em certos casos, se regozija pelo sofrimento daquela pessoa porque diz que ela merece aquilo. Então você não está sendo justo e não está sendo bom. Reparem que Deus, ele é bom, inclusive quando ele age com justiça. Inclusive quando ele age com justiça, porque ele nos
alerta, ele nos fala, ó, é assim, 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 assim. Enquanto ele faz, quando ele cumpre a sua justiça, você foi alertado, você foi avisado, você foi corrigido, você foi tratado, você foi avisado novamente, passou por isso algumas vezes. Então, é dessa maneira que a relação de Deus vem a cada um de nós. Tanto que nós temos ordens para amar até mesmo os nossos inimigos, amados. E a eles fazer o bem e perdoar. Quanto mais aos nossos filhos, quanto mais aos nossos irmãos, quanto mais aos nossos parentes, nós precisamos fazer isso até pelos nossos inimigos. Nós precisamos buscar esta relação com o Espírito Santo continuamente para que nós possamos ser verdadeiramente preenchidos pelo fruto do Espírito Santo. Pelo fruto do Espírito Santo, nós precisamos carregar intrínseco em nós esse fruto do Espírito Santo. Não há como ser diferente. E este segundo assunto, meus amados, que agora nós vamos entrar, ele nos apresenta a porta estreita e a porta larga, ou seja, nos apresenta os dois caminhos. Este é o segundo assunto da nossa escola bíblica de hoje. E isto nos foi apresentado por Jesus no versículo 13 do texto que nós lemos no início. Nós recebemos dele um conselho que é que nós devemos entrar pela porta estreita. Veja que ele não te deixa na dúvida. Ele não te deixa na dúvida. Ele te orienta o caminho a seguir. Nós temos aqui o versículo 13 que nos diz exatamente assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que te conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Muitos são os que entram por ela. É o caminho mais difícil? Mas é o único caminho a seguir. Não temos outra opção. Aqueles que são cristãos e querem verdadeiramente entregar os seus caminhos a Deus. Os que não estão preocupados com isso vão seguir pela porta larga e vão ficar à vontade, vão viver a maneira que o mundo está apresentando a vida para eles aí. Então, esse caminho mais difícil, ele é específico para nós. Ele é específico para nós que aceitamos a Cristo. Por quê? Porque ele veio com a chegada do reino aqui nesta terra. Isso nos foi apresentado já desde Mateus 5, desde o início que nós estamos aqui estudando e estamos fechando agora esses estudos na próxima aula. Ou seja, é a apresentação do reino de Deus aqui nesta terra, nós aprendendo a conviver aqui para que possamos estar no paraíso no futuro próximo com ele. Então nós precisamos, meus amados, com esse caminho a seguir, iniciar alguma coisa nova nas nossas vidas. Esta porta, ela fala de um novo início, de uma nova oportunidade que nos está sendo dada, é o fazer diferente. É o fazer diferente do que tudo que está sendo feito por esse mundo aí, que jaz no maligno. Neste texto, esse texto, meus amados, obrigado. Este texto, meus amados, ele pode fazer, sim, a referência da entrada das cidades, porque naquela época as cidades elas tinham portas largas e portas estreitas. E à noite as portas largas elas eram fechadas e ficavam abertas apenas as portas estreitas, que eram chamadas portas de fundo de agulha, onde dificilmente entrava um camelo com a sua carga. Todos se lembram desta parábola de Jesus, né? Então havia a necessidade de que lhe fosse tirada toda a carga para que ele entrasse à noite, e assim mesmo ele entraria com muita dificuldade. Foi nessas condições que Jesus afirma que a porta é estreita e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos a que encontrem. Na verdade, isso está no versículo 14. O segundo tópico deste nosso segundo assunto, nós percebemos nele que a porta estreita ela nos leva à vida eterna com Jesus, conforme João 10, de 7 a 9. Este, meus amados, é o único caminho. Vejam que ele orienta
mas a decisão é sua. Então nós fomos encaminhados a esta porta e ele nos orientou para seguirmos por esta porta estreita, mas a decisão é sua. Ele não te amarra, ele não te arrasta, ele simplesmente te alerta. Os atos religiosos e as boas obras isoladamente não vão levar de maneira nenhuma o ser humano ao céu. Não vão levar de maneira nenhuma o ser humano ao céu. Estes devem ser acompanhados pela fé, como nós já falamos. E quando se tem fé e se busca uma contínua santificação pelo conhecimento e aceitação da palavra, e que fique claro aqui, meus amados, a palavra de Jesus em Lucas 13, 24 alerta, para que nos esforcemos com zelo extremo. Veja como a gente vai acrescentando coisas para que nós nos esforcemos com um zelo extremo ou com um empenho grande. É isso que traz a origem da palavra, um empenho grande para se obter, pois muitos buscam e não vão encontrar. Isto quer dizer que nós devemos andar na retidão da palavra de Deus, cumprindo ela de todo o nosso coração, crendo e buscando cada dia mais a transformação em nosso ser. Amados, a eternidade ela só vem com a perfeição de relacionamento. Nós podemos errar? Sim. Nós vamos pecar? Sim, nós vamos pecar. Mas o nosso relacionamento com Jesus Cristo, nosso Senhor, tem que ser sincero, tem que ser zeloso, tem que ser verdadeiro, tem que ser espontâneo. Só dessa maneira nós vamos estar aptos a trilhar esse caminho. Ou seja, nós temos dois caminhos a escolher e a serem percorridos de acordo com a nossa escolha. Então nós temos que ter esta relação com Cristo para trilharmos o caminho certo, ou seja, a porta estreita. A porta estreita. E Deus ele já especificou, é essa. Ele te dá o caminho e te fala o resultado final de ambas as portas. De ambas as portas. A vida ou a morte. Deuteronômio 30, de versículo 15 ao 20, nos diz que, infelizmente, o que vemos hoje é o caminhar do mundo e caminho antes, né? E o caminho amplo que o mundo está apresentando. Então, eu não vou fazer a leitura porque é longa de Deuteronômio 30, versículo 15 ao 20, mas os irmãos podem ler depois para poder trazer um pouco de conhecimento daquilo que ele fala sobre a vida e sobre a morte. Hoje, meus amados, é isso que nós estamos vendo aí. O caminhar do mundo ele é amplo, aberto, não há restrições, tudo é permitido, absolutamente tudo é permitido, e eu tenho certeza que vocês têm conhecimento disso. Hoje se adapta à vontade de Deus à necessidade pessoal do ser humano. É isso que está acontecendo isso. É isso que está acontecendo hoje. A prostituição sendo profissão, as pelejas e contendas andando a galope por aí. Onde nós acreditamos que o homem entendeu errado o texto de Gênesis 1 e 26. O texto de Gênesis 1 e 26 fala que nós devemos ter domínio sobre peixes, sobre aves, sobre animais e sobre a terra. E sobre a terra, meus amados. Nós devemos entender que tudo isso foi entregue em nossas mãos para que nós cumpríssemos o quê? O propósito de Deus. E o homem começa a dominar o outro homem, ele começa a administrar o outro homem da maneira que ele quer, usufruir da presença desse outro nele. Então, o domínio não está sendo sobre peixes, sobre a terra, sobre animais, sobre aves. O domínio está sendo sobre o ser humano. Isso é uma podridão absurda que nós estamos vivendo e cada dia piora mais, cada dia piora mais. Nós devemos entender, meus amados, que tudo foi entregue em nossas mãos para que nós cumpríssemos o quê? O propósito de Deus e não aquilo que nos satisfaz o nosso ego. O homem hoje ele precisa se arrepender verdadeiramente de coração e começar a trilhar o caminho ensinado através do Evangelho de Jesus que nos foi apresentado através desta palavra e ter um novo início, ou seja, um recomeço, uma nova vida, viver essa nova aliança que Cristo nos permite, restaurando assim a sua vida, porque muitas pessoas estão indo de mal a pior nesta relação. Muitas pessoas
estão indo de mal a pior nesta relação com Deus. O terceiro assunto, meus queridos, ele nos traz um alerta sobre estarmos sempre vigilantes. Nós temos que estar vigilantes. Isto se deve, além da falta do envolvimento real e verdadeiro com a palavra de Deus, por parte de muitas pessoas, se deve também aos púlpitos atuais. Parece mentira, mas é verdade. Os púlpitos atuais, eles são fracos de Bíblia, muito fracos de Bíblia e de ensinos. E eu glorifico a Deus aqui por nossa igreja, porque nós temos a palavra ensinada, tanto no domingo, quanto na quarta-feira, quanto hoje aqui. Em cada reunião que nós fazemos, nós temos ali a palavra de Deus, porque o que nós estamos vendo das nossas portas, a DECRE para fora, é púlpitos fracos de Bíblia, não generalizando, é claro, mas é o que nós vemos aí, e é o que é divulgado mais, porque eles estão mais na mídia do que as outras igrejas. Eles estão mais na mídia do que as outras igrejas. E a nossa DECRE é o oposto disto. Mas por aí ainda vemos muito a influência de falsos profetas, que na verdade são lobos em pele de cordeiro. E eles estão dentro da igreja, amados. Não pensam que eles estão fora. Eles não estão fora, eles estão dentro das igrejas. Eles estão em nosso meio. Mas eles são verdadeiros predadores, a caça de vítimas. Suas mentiras bem preparadas enganam os menos desavisados e esclarecidos. Por isso que nós temos que estar sempre buscando aprender e saber verdadeiramente sobre esta relação que nós temos que ter com a palavra e com Deus. Eles enganam até mesmo aqueles que acham que estão preparados. Muitas pessoas, elas se acham, não, eu já estou preparado, eu não preciso mais ouvir a palavra, não preciso mais participar do estudo, sou santo, tão santo quanto qualquer outro santo. Mas eles estão, na verdade, abastecidos e cheios de falsas verdades, convenientemente apresentadas a eles, e acabam assim, até sem muito esforço, levando multidões a esta porta larga e a este caminho fácil, do qual nós estamos falando hoje também. Conhecer a palavra, confrontar o que lhe foi pregado ou ensinado, oração na busca de discernimento espiritual, tudo isso ajuda muito. Porém, meu querido, a boa oratória utilizada, palavras bonitas, nenhuma ou pouca cobrança espiritual, eles se fazem passar por pessoas dóceis, mansos, amáveis, mas na verdade por dentro eles são lobos vorazes. Eles fazem longas orações, profetizam, mas tudo é aparência. Por quê? Tudo que eles falam vai te dando total liberdade, vai te apresentando um Deus que te serve, que atende os seus desejos com trocas, um Deus que você não precisa temer, você não precisa temer a Deus. E já falei para os irmãos o que é temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, temer a Deus é ter reverência. Nós já aprendemos isso em aulas anteriores, mas tudo que vem deles, meus amados, é aparência. É aparência. Tudo que vem deles é aparência. Não se permita enganar. Veja que hoje nós medimos, ou nós não, porque eu não vou me incluir, não vou incluir a nossa igreja, mas vamos falar assim. Então, veja que se mede a eficácia de uma igreja pela aparência, ou seja, pelo número de membros. A pessoa começou uma igreja com 2, hoje nós estamos com mais de 5 mil membros, mas nós começamos com 2, com 3, e na verdade não é nada disso. A eficácia não está a eficácia está na obtenção efetiva de apresentar a Cristo às pessoas e do agir do Espírito Santo no coração dessas pessoas, nos que verdadeiramente buscam através da igreja, daqueles que realmente se envolvem com tudo isso, se entregam verdadeiramente a Deus. Se você tiver uma igreja que tiver 3 pessoas, não tenha dúvida, essas 3 pessoas realmente se entregaram a Deus, elas vão estar no céu. Se você tiver uma igreja com 5 mil pessoas que estão vivendo das palavras que eu acabei de falar para os irmãos aqui de enganações, elas têm 5 mil pessoas, só está trazendo lucro, trazendo vantagem, que é isso que esses falsos pastores querem obter. E no final das contas são 5 almas perdidas.
esse falso pastor ele vai responder por essas almas? Vai. Mas essas 5.000 almas foram enganadas. Deus, ele jamais te engana. Quem faz isto, meus amados, é o homem. E o homem, pelo mal que existe dentro dele, o falso profeta e aqueles que estão aqui sobre essa terra, aqui a serviço de Satanás, verdadeiramente. O segundo tópico deste terceiro assunto, ele deixa claro que nós podemos identificar este sim. E como? Nós precisamos prestar sempre atenção, porque eles vão sempre minimizar a Cristo em seus ensinamentos, ou seja, pouco vão falar sobre Jesus Cristo e pouco vão usar também a palavra de Deus como ensinamento. Eles vão acrescentar histórias. Essa noite eu viajei de avião, nosso avião ia caindo, mas olha, não caiu, e assim vai, é dessa maneira mais ou menos, que eu não tenho outra maneira para falar. A pessoa conta a história da vida dela inteira, mas não fala de Deus, não fala pouco de Deus, ele não vai ensinar de Deus, ele vai contar histórias e mais histórias. Eles estão ali minimizando Cristo e glorificando o quê? Glorificando a si mesmo. Eles falam de uma maneira bonita, como nós já ensinamos, eles convencem você. Então aquele envolvimento que tem da relação de você com ele, da relação dele com Deus, é totalmente fora de contexto. Mas a palavra bonita vai te convencer. Ele pede aplausos para a palavra que eles lançaram na nave da igreja. Então, aplauda o Senhor, né? Amados, desculpem eu falar isso, depois o pastor até me corrija, eles vão filmar, muitas coisas são filmadas para poder eles divulgarem. Deus não precisa de aplauso. Deus, ele precisa ser glorificado e adorado. É claro que uma igreja, quando ela percebe uma coisa, um irmão lá no centro da igreja, na nave da igreja, aplaudiu aquilo porque ele adorou, nós vamos também e aplaudimos com ele, mas é a adoração pela palavra de Deus e não pela postura de pedido de uma pessoa que está ali profetizando ou falando desta maneira. Deus, ele não precisa de nada disso. Deus, ele precisa ser glorificado e adorado. Diferente da nossa pastora estar ali adorando, louvando a Deus, e aí a gente aplaude o louvor, porque o louvor tocou o nosso coração. Então nós estamos aplaudindo o que ali? Nós estamos aplaudindo o louvor, ele tocou o nosso coração, e todo mundo que sabe que eu ali me relaciono bastante com louvores. Então eu me emociono bastante. E se eu pudesse, eu aplaudiria todos, mas eu sei que causa uma diferenciação ali na igreja, mas é isso. O louvor, ele foi feito, inspirado por Deus, então é desta maneira. Então, o que eu estou falando aqui é sobre um falso profeta está te convencendo de alguma coisa e pedir aplauso para a palavra de Deus. Nós precisamos glorificar e adorar a Deus. Nós não precisamos dar para receber alguma coisa. Te pedem alguma coisa e aí te oferecem como prêmio algumas bênçãos, né? Irmãos, entendam que uma pregação, ela precisa ser cristocêntrica sempre. Isso significa que ela tem que te levar a Cristo, ela tem que te levar a Deus. Há também o perceber os frutos da sua vida, o seu caráter, a sua postura, personalidade transformada. Então, essas são algumas coisas que nos fazem perceber que nós estamos lidando com falsos profetas. Mas uma coisa que deixa claro e evidente a presença do falso profeta é o fato de que ele vai falar apenas coisas que as pessoas adoram ouvir. Ele vai falar somente aquilo que a pessoa gosta de ouvir. Diferente de nós estarmos em uma pregação, que é isto que o nosso pastor ou o pastor vai apresentar para nós. Uma coisa que aconteceu no contexto bíblico é uma promessa de Deus para nós. Isso é diferente. Agora, um falso profeta, ele só vai falar aquilo que você gosta de ouvir. Eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo para os irmãos, me perdoem, mas eu nunca vi um profeta profetizar: olha, você está com um problema, mas Deus vai te curar, né? Você está com um problema, mas Deus vai te curar. Você pode ir lá fazer o exame que você não vai estar com problema, porque você fez o exame a semana passada e tinha. Essa semana você vai fazer, não tem mais. A gente vai dificilmente ouvir isso. E quando a gente ouvir isso de uma pessoa de Deus, a gente ouve como nós ouvimos no nosso púlpito muitas vezes. Através do nosso pastor, através da nossa pastora, que nós já vimos muitas curas nas nossas igrejas.
nas nossas igrejas. E vocês sabem que essas coisas que eu estou falando com vocês, sobre coisas que as pessoas gostam de ouvir, isso era muito feito pelos falsos profetas do Antigo e do Novo Testamento também. Isso era muito usado por eles, sempre dizendo que o Senhor é quem disse. Sempre dizendo que é o Senhor quem disse. Em Mateus 24:11, Jesus afirma que surgirão esses falsos profetas, desculpem, e que estes vão enganar a muitos. Por isso nós precisamos vigiar, irmãos. Entenda que sempre que Jesus partilha a sua benignidade com os maus e bons, afinal todos nós somos criaturas dele, nós precisamos estar vigilantes com relação ao recebimento e ao uso dessas benesses que nos são feitas através de Deus. Mateus 5, no versículo 45, diz que ele nos ama a todos e dá igualmente a todos as suas bênçãos, inclusive o direito de escolha. Então, escolha a porta certa, escolha a relação certa, porque Deus é bom e Ele te dá conforme o desejo dEle. O restante fica para a próxima aula, nós iremos na próxima aula falar o complemento disso tudo. Eu gostaria que o pastor Gilson me corrigisse e falasse algumas coisas a respeito, esclarecesse algumas coisas e acrescentasse na aula.